Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 6. Vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. João 6:1 diz assim: Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E subiu Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, disse a Jesus: Aqui é um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Amém? Eu quero perguntar para você se você tem problemas em mostrar as bênçãos do Senhor na sua vida. E você pode aparentemente dizer para mim que não. Não, eu tenho muito orgulho de dizer o que Deus me dá, o que Deus faz na minha vida. E daí se eu perguntar para você: olha, você trabalha na profissão que você estudou? Você vai dizer: sim, eu me formei, eu estudei, eu trabalho na profissão. Olha, que empresa você trabalha? E aí eu vou dizer para você vai dizer para mim: olha, trabalho em tal empresa, em tal cargo, sou chefe, sou ali funcionário. Eu vou dizer: tá, mas e aí, quanto você ganha? Aí você vai dizer: nossa, que mulher enxerida. Quer saber quanto eu ganho? Nem minha esposa pergunta quanto eu ganho toda ela, porque ela deveria saber exatamente quanto você ganha. Mas, e aí a gente começa com algumas restrições. Ah, não, o que eu tenho não diz respeito a ninguém. O que Deus me deu não diz respeito a ninguém. Ah, você tem dons, você tem talentos? Tenho, mas ficam guardados comigo. Essa semana eu estava conversando com uma moça e eu estava dizendo para ela assim: olha, não se culpe pelo que Deus te deu. Não se culpe pelo que Deus colocou em você. Não se culpe pelo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não se culpe pela unção que Ele tem te dado. Não se culpe pela capacidade que Ele tem te dado. Não se culpe por nada que o Senhor tem entregue a você. Porque às vezes a gente olha para o lado e o do lado não tem. Mas Deus não é igualdade, Deus é justiça. Deus dá a cada um conforme Ele quer e conforme cabe a capacidade daquela pessoa. Essa caneca aqui deve ter entre 300 e 400 ml. Eu não consigo colocar 1 litro nela, porque senão eu vou desperdiçar 600 ml. Então Deus vai colocar em você só o que cabe em você. Se você está olhando para o lado, se você está olhando para o lado e dizendo: Senhor, eu quero igualdade, Deus está dizendo: eu não sou igualdade, eu sou justiça. Amplia o espaço da tua tenda, amplia o espaço da tua habitação, aumenta a tua capacidade, e aí eu vou encher você de acordo com a sua capacidade. E aí nós olhamos e ficamos dizendo para Deus: Deus, mas faça em mim. E aí Deus faz, Deus enche, mas a gente tem dificuldade de mostrar isso. O texto que nós lemos, Jesus estava ali e precisava alimentar uma grande multidão. Nós não estamos aqui numa grande multidão, nós estamos aqui com um grande povo crente, um grande povo que à noite deve estar com fome. Tem alguém que com fome? Se eu chamar vocês depois do culto, vamos para chimarrão, vocês irão? Vocês vão dar prejuízo? Vocês são daqueles que vão para o rodízio de pizza e comem quantas fatias?
Eu tenho um filho de 9 anos que foi com a sala dele. Eu não posso falar o nome do filho que eu tenho. Mas eu tenho um filho de 9 anos que foi com a sala dele no final do ano passado, lá com o colégio adventista, para um rodízio de pizza. E eles cobraram meio de todos os alunos. Só que eles não sabiam que mais da metade da sala era filho de crente. E filho de crente, crentinho é na fome, né? E aí eu falei assim, e aí, como que foi? Eu não fui no dia que eu estava internada, foi quando eu tive o problema de infecção. E ele me ligou e falou assim, mamãe, eu comi 14 pedaços de pizza. Eu falei, sério? Pra onde vai isso tudo? Ele, pro vaso. Aí eu falei assim, mas e os seus amigos? Aí ele, fulano comeu 16 e fulano comeu 12. A fulana, menina, uma princesa. Você olha pra ela assim e fala, meu Deus, é a Kate Middleton, sabe? A menina, uma princesa. A fulana comeu 14 também. Eu falei, nossa, é a cara de princesa e estômago de dragão, né? Mas se a gente for alimentar vocês aqui com pizza hoje, quantas pizzas seriam necessárias? Muitas, muitas. Nós estávamos no encontro com Deus e ao final de cada ministração tinha lá uma refeição. Ao final de cada ministração, ao final de cada período. E aí o povo saía da capela assim, ó, parecendo uns famigerados, né? Até balançando o braço assim, ó. Chegava, tinha que subir uma rampinha assim, uma rampinha não, uma rampona. Pra chegar no refeitório, eles iam catando cavaco assim, ó. Pra rampa assim, e chegando lá, já catando prato e pra poder comer. Porque crente sente fome. Jesus estava no meio de um monte de gente que estava faminta pela palavra, faminta por solução, faminta por milagre, faminta por alguma coisa, mas a Bíblia diz que eles também tinham fome. Só que no meio daquela multidão toda, alguém estava preparado para mostrar o que tinha. Eu vou dizer para vocês que, sinceramente, eu já ouvi muita gente dizer que ali só havia um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas eu duvido muito. Porque a Bíblia diz que eram 5.000 homens. Haviam mulheres e haviam crianças. Quantas mães nós temos aqui hoje? Levante as suas mãos. Quantas mães que trouxeram seus filhos ao culto estão aqui? Levante suas mãos. Eu. Dentro da minha bolsa tinha um pacote de biscoito, tinha 2 todinhos, tinha mais algumas coisas, tinha bananada. Dentro da bolsa de alguma mãe, tem comida aí? Tem? Então ali tinham muitas mães. Eu entendo que mãe sempre foi mãe. Que haviam outras mulheres com comida nas suas bolsas. Que haviam outros homens que levaram comida para suas esposas e para os seus filhos. Mas só um menino mostrou aquilo que ele tinha e colocou aquilo disponível para servir aquela multidão. Muitas mulheres podiam estar com suas bolsas cheias de mucilon, de todinho, de Oreo, de suquinho, de pitulinha, de coxinha da Doceira Brasil, de coisas gostosas para os seus filhos, porque elas iam passar ali um tempo e elas podiam estar ali com fome. E às vezes aquelas pessoas saíram de casa, eu estou conjecturando, mas é o que eu acredito. Porque a Bíblia não diz que ninguém tinha levado nada, a Bíblia só diz que alguém foi achado levando alguma coisa. Então o que a Bíblia não diz, eu não estou dizendo, eu estou dizendo o que ela diz. E aí André disse para Jesus, olha, tem um menino aqui que mostrou ter alguma coisa. Tem um menino aqui que está com uma bolsa com 5 pães e 2 peixes pequenos. Mas quando alguém apresentou o que aquele menino tinha, é sinal que aquilo já estava disponível. É sinal que alguém observou. Tem um problema. Tem uma demanda. Tem alguém, muita gente aqui com fome. E provavelmente aquele menino disse, olha, o que eu tenho é pouco, mas está disponível. Se alguém precisar, se tiver alguém aí com fome, eu tenho aqui 5 pães. 2 peixes pequenos, mas ainda assim são peixes. Aquela criança, aquele menino, aquele jovem, vamos dizer assim, não teve problema em oferecer o que tinha para servir a Deus. Mas muitas vezes nós temos. Muitas vezes Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado condições, Deus tem nos dado capacidade, Deus tem nos dado dons, Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado provisão, mas as nossas bolsas estão lacradas, as nossas bolsas estão fechadas, as nossas bolsas estão em absoluto sigilo. Nós não podemos mostrar o que nós temos, porque senão de repente alguém vai precisar e a gente vai ter que dar.
Sabe quando você é mãe e você leva um negócio pequenininho para seu filho comer e tem 200 crianças no lugar que o seu filho está e ele quer comer na frente daquelas 200 crianças? Não seja hipócrita, você fala para o seu filho, sai daí, senão você vai ter que dar para todo mundo e você não vai comer nada. Alguém aqui já fez isso? Eu já fiz. Eu falei, olha, nem você come, nem ninguém come. É um biscoito, 50 crianças, como é que a gente vai partir esse biscoito? Então, ou você sai daí, ou você fica com fome. Mas muitas vezes o nosso comportamento com o Senhor tem sido assim também. Eu não vou apresentar o que eu tenho, eu não vou mostrar o que eu tenho, eu não vou fazer o que eu posso, eu não vou entregar o meu dom, eu não vou entregar meu talento, eu não vou entregar minha capacidade, porque se eu mostrar, alguém vai ver e vai dizer, ele pode ajudar. Tem gente que vem de carro para a igreja e para na rua paralela. Para lá perto da Regional Leste, para lá na próxima estação. Sai da igreja a pé, entra no carro e vai para casa, porque o seu carro não serve a Deus. Seu carro não serve aos irmãos. Sua casa não serve a Deus, sua casa não serve aos irmãos. Você nunca fez um culto de ação de graça na sua casa, você nunca fez uma célula na sua casa, você nunca chamou os irmãos para tomar um café, uma água, um tangue lá na sua casa, porque aquilo que você tem é só seu e não pode ser mostrado para ninguém. Ah, pastora, mas você não sabe da minha dificuldade. Você não sabe dos meus recursos. Você não sabe do pouco que eu tenho. O que eu sei é que aquele menino só tinha 5 pães. Que aquele menino só tinha 2 peixes pequenos. Mas ele tinha muito mais que isso. Ele tinha vontade de abençoar. Vontade de dar a Deus tudo aquilo que ele tinha. Todos nós temos recursos. Você pode dizer para mim, mas eu estou passando aperto. Irmão, se eu te contar a minha história, você senta e chora. Aliás, quem aqui não está passando aperto? Quem aqui não está falando assim, nossa, eu estou largo, estou assim, eu posso jantar onde eu quiser, posso vestir o que eu quiser, posso comer o que eu quiser, posso viajar para onde eu quiser. Olha, meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe. Mas 99,9% das pessoas não estão assim. 99,9% das pessoas estão fazendo jejum para economizar uma refeição. Estão apagando a luz, estão tomando banho de luz apagada, estão fazendo o número 2 com a luz apagada. 99,9% das pessoas estão economizando porque os tempos não estão tempos fáceis, estão tempos difíceis. Mas ainda assim eu posso te afirmar, você tem recursos. Você tem como abençoar pessoas. Você tem como abençoar a obra de Deus. Você tem como abençoar o irmão que está do seu lado. O livro de Atos diz que a igreja primitiva, que é a igreja que nós devemos nos espelhar, tudo que eles tinham, eles repartiam. O livro não diz, a Bíblia não diz que aquela igreja era uma igreja rica, era uma igreja cheia, nadando em dinheiro, que ali só tinha tio Patinhas, riquinhos assim, ó, que ali só tinha Paris Hilton. A Bíblia não diz que só tinha gente rica na igreja, mas a Bíblia diz que todas as pessoas compartilhavam tudo aquilo que elas tinham uns com os outros. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, Sérgio e eu fizemos um trabalho de evangelismo com uma família. Essa família era muito grande, ficou muitos anos aqui na nossa igreja e hoje eles estão em outra igreja. E nós começamos lá nessa casa fazendo um trabalho de libertação com uma criança que na época tinha 3 anos e ela ficava possessa por 18 horas, 20 horas, 22 horas e às vezes nós passávamos noites e dias, né, com aquela criança possessa mesmo, com possessão demoníaca naquela família. E toda a família ficava endemoniada. Muitas pessoas aqui na época nos ajudaram. Você lembra, né, Marquinhos? Marquinhos, Cíntia. E às vezes a gente saía de lá de madrugada, chegava em casa, voltava, e o telefone tocava. Eu tinha telefone fixo na época. E aí meu telefone tocava, eu atendia, a pastora volta, que endemoniou tudo de novo. Aí a gente corria para aquela casa e ficava lá mais um tempo. E isso, nós geramos muito vínculo, muito carinho. Nós temos carinho com essa família até hoje, relacionamento com eles até hoje. Mas eles me marcaram profundamente numa vez que eu fui lá para visitá-los mesmo, para orar com eles, para estar com eles. E eu gostava, na época eu ainda comia arroz, né? Eu gostava muito do arroz e do feijão da mãe daquela família, que ela cozinha muito bem. E aí o feijão dela estava refogado, com cheirinho de alho, assim, delicioso. E eu falei com ela, eu quero. Ela, você quer jantar? Eu quero. Ela, posso fazer um ovinho para você? E claro que pode. Aí ela colocou arroz, feijão e um ovinho no prato. E eu ali comendo com uma boca boa. Aí eu vi que todo mundo que veio só colocou arroz e feijão. Eu tô olhando.
E aí veio a filha dela, com a menininha de 3 anos, fritou um ovo, pegou o único ovo que tinha no cesto, fritou e dividiu o ovo entre ela e a filha. Aí eu assim, mas por que vocês estão comendo o ovo dividido? Ela, não, porque eu só gosto da Clara, porque eu só gosto da Gema, porque eu não sei o que lá. E aí eu vi que aquela família pegou o único ovo que eles tinham e deram para mim jantar. E eu comi aquela comida como se eu estivesse comendo o melhor jantar no Coco Bambu. Se eu estivesse jantando num restaurante chiquérrimo. Porque aquela comida me honrou. Aquela comida disse, olha, a gente tem pouco, mas o que a gente tem está aqui para honrar a sua vida, para te agradecer, para dizer o quanto você é importante, para dizer o quanto a gente te ama, para dizer o quanto a gente valoriza a sua presença aqui. E eu não fiquei constrangida só. Eu fiquei, uma mistura de constrangimento com alegria. E eu fiquei muito emocionada aquele dia. Até hoje eu me lembro disso com muito carinho. Porque eu falei, gente, o que eles tinham de melhor, eles me deram. O que eles tinham de melhor, eles fizeram e colocaram no prato e me serviram. O melhor talher que aquela casa tinha, eles davam pra gente quando a gente ia lá. Muito simples. O melhor prato que aquela casa tinha, que era um prato de esmalte, porque todos os outros eram de plástico. Eles davam pra gente quando a gente ia lá, porque era o melhor que eles tinham. Eles tomavam em caneca de plástico, mas o copo de requeijãozinho de vidro, de massa de tomate pequenininho, quando a gente ia lá, era nós que tomávamos nele, porque eles queriam nos honrar. Então, quando você faz, quando você dá, quando você oferta, quando você abençoa, não diz respeito ao que você tem, diz respeito à sua intenção de honrar quem está recebendo. Aquele menino honrou ao Senhor. Ele honrou com tudo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Ele abriu mão da sua refeição, abriu mão do seu bem-estar, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele demonstrou, olha, eu tenho isso aqui, está disponível. E a Bíblia não diz que ele pestanejou, que ele questionou, que ele pediu um pedaço, que ele disse, olha Jesus, eu estou te dando, mas eu quero metade. Olha Jesus, eu estou te dando, mas lembra de mim, me honra, me agrada. Não! A Bíblia diz que ele entregou ao Senhor. E Jesus recebeu aquilo. E Jesus ficou tão feliz com o que ele recebeu, que ele agradeceu a Deus. Jesus pegou os 5 pães. Jesus pegou os 2 peixes. Levantou e disse, Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. A Bíblia diz que Jesus deu graças. A Bíblia diz que Jesus agradeceu. Será que o que você faz para Ele, será que o que você entrega a Ele, será que o que você dá ao Senhor alegra o coração dEle a ponto dEle agradecer a Deus pela sua vida? Agradecer a Deus pela empresa que Ele te deu, pelo trabalho que Ele te deu, pelo concurso que Ele fez você passar, pela vaga de faculdade que Ele abriu porta para você? Será que aquilo que você tem dado a Deus, não estou falando de tamanho, de quantidade, de capacidade, eu estou falando da sua oferta diária ao Senhor. Será que aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor tem feito com que Ele seja grato e renda graças a Deus pela sua vida? Nada daquilo que você adera a Deus vai ser desperdiçado. A Bíblia diz que no término daquela refeição, tudo foi recolhido, foi colocado e sobraram 12 cestos. E Jesus falou, vamos recolher tudo para que nada se desperdice. Oferta não é desperdício. Dízimo não é desperdício. Semeadura não é desperdício. O seu tempo nessa igreja não é desperdício. Seu serviço no diaconato, na limpeza, na portaria, na rua, no pastoreio não é um desperdício. Hoje, enquanto eu estava vestindo a minha roupa para vir para cá, o Abraão do nada brotou do chão lá no meu quarto e falou assim, mamãe, você gosta de ser pastora? Eu falei, meu Deus, essa hora da tarde, o senhor me confrontando aqui dentro do meu quarto, eu atrasada, senhor. Eu falei, gosto, filho. Ele, você ama ser pastora? Eu amo, filho. Ele, isso para você não é um peso? Isso para você não é um fardo? Eu falei, não, isso para mim é uma alegria. Ele, então que bom. Que bom que isso para você é uma alegria. Que bom que isso para você é um fardo. Não é um fardo. Sabe por quê? Porque eu entendi que nada daquilo que eu faço para o Senhor vai ser desperdiçado. Nenhum jejum, nenhuma oração, nenhuma entrega, nenhuma oferta, nenhum sacrifício. Nada do que você entrega para o Senhor será desperdiçado. Por isso você tem que aprender a
adestrar o seu coração. Hoje, enquanto eu estava varrendo o quintal da minha casa, varrendo a frente da minha casa, de manhã os meninos saíram para a escola, Deus me deu essa mensagem e eu ainda não sabia que eu ia ministrar, eu ainda não sabia que eu ia pregar. E o Senhor disse para mim o seguinte: filha, confia naquilo que você tem me entregue. Confia em tudo aquilo que você tem colocado nas minhas mãos. Confia, porque eu farei. Confia, porque eu só preciso do seu coração rendido e entregue. E eu lembro que eu estava ali, com a vassoura, catando terra, que quintal dá muita terra, dá muita areia. E aí a vassoura quebrou, de tanta glória que eu dei, eu tive que quebrar o cabo da vassoura. Mas eu fico feliz. Sabe por quê, meu irmão? Vale a pena semear no reino de Deus. Com essa palavra no seu coração, eu quero te convidar e te desafiar a fazer uma oferta de generosidade, de gratidão, de alegria, a semear, a devolver o seu dízimo nessa noite. Sabe, meu irmão, a oferta é algo que você diz: Senhor, tá aqui, ó, muito obrigado, graças a Deus, são 5 pães, são 2 peixes, mas é tudo de melhor que eu tenho para te entregar. Não retenha o que Deus tem feito na sua vida. À sua direita e à sua esquerda tem a equipe de diáconos da igreja com os cestos. Livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses é uma das cartas de Paulo, escritas por Paulo, à igreja de Colosso. Uma cidade extinta nos tempos de hoje, inclusive. Colosso não existe mais, Colosso entrou numa decadência e ela hoje é uma cidade extinta. Paulo enviou e pastoreou essa igreja à distância. Paulo nunca esteve na igreja de Colosso. E ainda assim a igreja de Colosso foi uma igreja muito frutífera com os crentes daquela época para aquele lugar. Então abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Versículo 4 diz assim: falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Pode colocar, por favor, ali está na King James, coloca na Nova Tradução, por favor. Eu digo isso a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Vamos ler todos juntos? Eu digo isso a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Eu quero te dar boas-vindas ao culto de terça. Esse é o culto que nós não passamos pano, né? Hoje eu estava falando com uma amiga, eu estava dizendo: hoje é o culto que o filho chora e a mãe não vê. Hoje é o culto que nós temos saído daqui toda terça-feira, às vezes doloridos, às vezes meio tortos. Terça-feira passada, quem não saiu daqui confrontado e apanhado pelo Senhor, participou do culto de forma errada. Eu não sei você, mas toda terça-feira eu venho e o Senhor bate, o Senhor bate, o Senhor bate. E eu falei: isso mesmo, Senhor, que é só sovando a massa, é só batendo a massa que o pão cresce. Então, para que você cresça nessa reunião de crescimento espiritual, o Senhor vai ter que fazer algumas aparas, o Senhor vai ter que fazer algumas correções, o Senhor vai ter que colocar alguns pingos nos is. Nós não vivemos mais tempos de ficar pisando em ovos com a igreja. Nós não vivemos mais um tempo de ser delicados, sensíveis e ficar tratando a igreja como apenas pessoas muito delicadinhas que não possam ouvir a verdade. Porque enquanto nós fazemos isso, o mundo ilude você, mente para você e te dá, como nós lemos, explicações falsas que parecem muito boas. O engano tem sido a arma de Satanás para tragar a igreja. Engano é algo que parece, mas é algo que nunca foi, nunca é e nunca será. Para os mais antigos, né, eu nasci em 1984 e eu lembro que quando criança havia uma propaganda na televisão. Eu lembro dessa propaganda no domingo, mais ou menos, que era mais o dia que eu via televisão, de um remédio que se chamava Denorex. Alguém que lembra do Denorex? Qual era o slogan do Denorex? Qual era o slogan do Denorex? Diga comigo: parece. Diga: parece, mas não é.
Nós vivemos na era de Enorex. Nós vivemos num tempo de Enorex. Crentes que parecem crentes, mas não são. Maridos que parecem maridos, mas não são. Esposas que parecem esposas, mas não são. Igrejas que parecem igrejas, mas não são. Homens que parecem homens, mas não são. Mulheres que parecem mulheres, mas não são. Líderes que parecem líderes, mas não são. Pastores que parecem pastores, mas não são. Deuses que parecem deuses, mas não são. Nós vivemos na era do engano. Nós vivemos na época dos filtros. Meu irmão, você acha que metade das mulheres, mais a outra metade, vai para o Instagram sem filtro? Jamais. Jamais. A melhor base, a melhor make, o melhor filtro, tudo isso para parecer melhor do que realmente é. Hoje a gente tem filtro até para musculatura. Hoje a gente tem até o pessoal lá que faz halterofilismo e essas práticas assim, tem filtro para isso. Eles têm jeito de maquiar o próprio corpo, de passar um óleozinho, de passar uma sombrazinha, de fazer alguns truques para parecer ser mais forte do que são. As coisas hoje parecem muito. Você come um Cheetos, que é um câncer em forma de pacote, com gosto de requeijão. A última coisa que tem ali é o quê? Requeijão. Você come um Cup Noodle sabor camarão. Aquilo ali é outro câncer em forma de pote. E aí você está comendo aquela refeição ali horrível, ordinária, ruim, péssima, que vai acabar com a sua saúde. E lá no seu subconsciente você está pensando o quê? Numa travessinha de camarão. Porque aquele Cup Noodles tem gosto de quê? Camarão. Você tomar uma Fanta laranja e a última coisa que tem ali é laranja, mas parece. E nós somos acostumados a digerir coisas que parecem, mas não são. Nós somos acostumados a ver coisas que parecem, mas não são. Nós somos acostumados a lidar com pessoas que parecem, mas não são. Nós somos acostumados a lidar com situações e a engolir e a trazer isso para a nossa vida, que na verdade parece, mas não é. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, porque haveriam falsos mestres que ensinariam falsas doutrinas, que levariam falsas práticas, tudo falso. Os últimos dias, os dias que abreviam a volta de Cristo, são dias de extrema falsidade, são dias de extrema mentira, são dias de coisas que parecem ser, mas que nunca foram, que parecem ser, mas que não são, que parecem ser e que nunca serão. E aí eu quero fazer uma pergunta muito óbvia para você. Engano é mentira, amém? Quem é o pai da mentira? Todas as pessoas que são regidas por engano estão sob o domínio de um pai, Satanás. Eu dizia para os meus filhos esses dias, olha, a gente não tem, aliás, não é dos meus filhos não, eu estou confundindo as bolas, eu estava dizendo isso lá no encontro na ministração. Eu falei, olha, crente hoje gosta de brincar de meia lua. Quando a gente era pequeno, e eu brinquei muito de pique quando eu era pequena não, quando eu era criança, e a gente brincava de meia lua, de pique e altura. E aí você tinha que estar na altura, a Ana Luísa não podia me pegar porque eu estava num lugar mais alto. Mas se eu fizesse assim, ela podia me pegar, porque eu estava de meia lua. E a gente começa então a brincar com essas coisas. O mundo hoje se transformou numa oportunidade de você brincar com aquilo que parece, brincar com aquilo que é. Nós estamos num mundo de extrema ilusão. Mas essa história não é de hoje não. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Eu vou ler aqui, pode abrir capítulo 3, Gênesis 3, versículo 1, pode ir, por favor. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer a fruta de qualquer árvore,
menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Eu quero começar a dizer para você que todo engano começa por aquilo que você vê. Que todo engano começa nos olhos, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Colossenses 2,4, que é onde nós começamos o texto lendo: cuidado com aquilo que você tem visto, cuidado com aquilo que você tem desejado, cuidado com aquilo que é viçoso aos seus olhos, que é bom aos seus olhos, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com os lugares que você quer estar. E eu aqui estou começando a dizer para você: cuidado com os lugares que você deseja ocupar. Cuidado com as posições que você deseja alcançar. Cuidado com as pessoas que você deseja destronar para assumir o lugar delas. Satanás viu em Eva um desejo quando Eva começou a olhar para a árvore que estava no meio do jardim. E aquela árvore, a Bíblia diz que era uma árvore boa de se olhar, ou em outras traduções diz que é uma árvore viçosa. O que é uma árvore viçosa? Nós temos até uma cidade aqui do lado, que chama, do lado, não, pertinho, né? Que chama Viçosa. Viçosa é algo bom, é algo que você vê e quer continuar vendo, é algo que você vê e tem desejo de ter aquilo, tem desejo de continuar olhando, tem desejo de trazer aquilo para perto de você. Eva não se contentou com todo um jardim. A serpente começou a conversa dizendo: olha, é verdade aí que Deus podou vocês? É verdade que Deus não está deixando vocês comer nada aqui? É verdade? E Eva: não é bem assim. Tem uma árvore no meio do jardim. Deus falou que dessa árvore a gente não pode comer, porque senão os nossos olhos vão se abrir. E a gente vai ver coisas que não deve ver. E vai querer coisas que não deve querer. E vai fazer coisas que não deve fazer. Mas ela não disse: olha, mas... E Eva completou: mas tudo aquilo que está em volta a gente pode. Meu irmão, esse já era um argumento suficiente para que nada fosse feito em relação à árvore do meio. Muitas vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem feito da nossa vida um jardim, Deus tem nos colocado em lugares feitos por Ele, preparados por Ele. Deus tem te dado um casamento preparado por Ele. Deus tem te dado um emprego preparado por Ele. Deus tem te dado um chamado, um ministério preparado por Ele, feito por Ele, nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que Deus levou 6 dias para construir o mundo, para fazer o mundo, para gerar o mundo. E no 7º Ele descansou. E no meio disso tudo estava o jardim. Deus trabalhou minuciosamente para fazer cada árvore, cada vegetação, cada relva, cada flor, tudo aquilo que havia ali havia sido preparado por Deus para o homem. E então depois do homem veio a mulher. Deus havia preparado todo um ambiente para que aquele casal tivesse uma vida com Ele, tivesse a visitação dEle, tivesse a presença dEle. Só que havia um detalhe: aquele casal precisava ser obediente nos detalhes ao Senhor. E havia um lugar que eles não podiam ocupar. Havia um lugar que eles não podiam tomar. Havia um lugar que eles não podiam participar. Mas todo o resto havia sido feito para eles. E aqui eu quero começar falando com as minhas sorelas, com as minhas irmãs. O termo sororidade, inclusive, vem da palavra sorella. Sorella em italiano significa irmã. Então todas as vezes que nós estamos aí em sororidade, né, que é um termo muito moderno, muito chato, inclusive, sororidade. Todas as vezes que a gente fala sobre isso,
é sobre uma mulher considerar a outra como irmã, como igual, como filha do mesmo pai. Então, as minhas sorelas, eu quero dizer para vocês, Eva não podia ter respondido à serpente. Eva não podia ter tomado decisões que não cabiam a ela. Eva não podia ter dado respostas que não cabiam a ela dar. Decisões que não cabiam a ela tomar. Todo o problema começou quando Eva assumiu uma resposta que deveria ser de Adão. Quando Eva estava no lugar que Adão deveria estar. Quando Eva tomou uma decisão que o marido deveria tomar. Porque quando o Senhor criou o homem, Ele criou Adão. Adão. E após Adão, Deus criou Eva. Deus colocou Adão para cuidar do jardim, mas também colocou Adão para cuidar, para liderar e para ser o marido, o provedor, aquele mantenedor de Eva. E ela então começou a tomar decisões que não cabiam para ela. Começou a dar respostas que não cabiam para ela. Começou a desenvolver amizades que não eram para ela. Começou a dar papo para a serpente que começou a tragar o coração dela. E aqui tem um gancho muito forte para combater o feminismo. O feminismo hoje quer nos colocar no lugar de Adão. O feminismo hoje, feminismo que termina com ismo é sufixo de doença, né? Porque tudo que termina com ismo é um sufixo de doença. Se a gente não pode falar homossexualismo porque é uma doença, por que então que a gente aceita o feminismo e não vê como doença? O feminismo tira a mulher do lugar de Eva e começa a colocar a mulher no lugar de Adão. Aquele que dá a resposta, aquele que toma decisões, aquele que cuida do jardim, aquele que provê. Só que Eva desejava ter algo maior do que Deus havia dado para ela. Eva desejava um lugar que não lhe pertencia. Eva desejava um fruto que não lhe pertencia. Eva desejava uma consequência que não era para ela. Algo que Deus não havia preparado para ela. E o diabo, a serpente, o animal mais astuto que já havia sido conhecido, percebeu. Porque, meu irmão, o diabo percebe as nossas intenções. Você pode parecer ser a quarta pessoa da Trindade. Você pode parecer ser um anjo, querubim, serafim, surubim, quase um peixe, anjo. Você pode parecer ser alguém acima de qualquer suspeita, mas 2 pessoas, 3 pessoas conhecem você. A primeira pessoa é você mesmo, a segunda pessoa é o Senhor e a terceira pessoa é Satanás. Você sabe quem você é, Deus sabe quem você é e Satanás sabe quem você é. Você pode dizer para mim que você não gosta de certas coisas, mas você sabe que você gosta. Deus sabe que você gosta, Satanás sabe do que você gosta. Você pode dizer para mim que você não deseja tais lugares, mas Deus sabe, você sabe e o diabo sabe. Eu cheguei aqui na igreja em 1996 e aí comecei a frequentar mesmo em 1997. E quando eu cheguei na igreja, eu fui para a missão, que na época era na rua Santo Antônio, a missão Reencontro com a Vida. E quando eu cheguei foi bem na época que a igreja estava sendo dividida. Um pastor dividiu a igreja. E aí aquela confusão, e foi muita confusão na época daquela divisão, e um choque, um baque. E aquele pastor então tirou o povo da igreja, tirou alguns líderes da igreja e abriu uma igreja para ele. Ele abriu uma igreja para ele. E aí passou um tempo, a missão foi para Getúlio Vargas, eu então comecei a frequentar mesmo, entreguei minha vida para Jesus, me batizei em 97, 98, se eu não me engano. E aí um tempo depois, no mês de julho, na convenção de Brasília, estou eu chegando de Belo Horizonte, que eu tive que passar o final de semana com o meu pai. Quando eu chego na igreja para o culto, que eu assento, o pastor da igreja, que era o meu pastor, pegou toda a igreja, levantou, colocou o ônibus na porta da igreja e dividiu a igreja pela segunda vez. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu era adolescente, eu acho que eu tinha uns 13 anos na época, 12, 13 anos. Eu falei, eu não vou com ele não, vou ficar aqui. Eu nem sei por que eu fiz isso, irmão, não tinha nem maturidade para isso. Mas aí ele foi e levou a igreja à segunda divisão que eu sofri. E aí fiquei lá, depois vim para a sede.
E aí eu não preciso nem entrar por pormenores. Desde que eu estou na igreja, eu acho que eu já vi essa igreja ser dividida por alto umas 6 vezes. Por alto. E aí você diz, nossa, mas que igreja ruim. Nossa, mas que igreja fraca. Nossa, que liderança fraca. Essa é uma liderança tão ruim. Essa é uma igreja tão ruim que todo mundo quer sair dela. Não sabe qual que é o problema hoje? O problema hoje não é a igreja, não são as lideranças. O problema hoje são pessoas que receberam o chamado de Deus, sim, que receberam a vocação, sim, que receberam o dom e o talento, sim, mas que desejam ocupar lugares que não foram feitos para eles. Essas pessoas não encontram esses lugares. Essas pessoas não conseguem esses lugares. Essas pessoas não conseguem essas posições. Então elas começam a gerar o seu próprio lugar. Se eu não posso ter aquela árvore, então eu vou tomar aquele fruto e vou comer aquele fruto. Se eu não posso ter aquilo, então eu vou tomar. Eu vou tomar. A Bíblia diz que Eva tomou o fruto e comeu. Tudo aquilo que estava ali disponível, Deus havia dado. Mas aquilo que Deus não deu, aquilo que Deus não te dá, aquilo que não é para você, se você quiser ter, é na desobediência e sendo tomado. Sabe por que essa igreja foi dividida tantas vezes? Porque homens e mulheres, sim, que foram chamados por Deus, sim, que receberam dons e talentos, sim, que foram ungidos pelo Senhor, sim, que têm capacidade de fazer muita coisa para Deus, sim, fizeram tudo errado. Entenderam? Se eu não posso ter, então eu vou ter. Se Deus não me chamou, então eu vou dar do meu jeito. Hoje, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, não é exclusividade nossa, não é privilégio nosso viver isso. Muitas igrejas têm sido divididas, porque homens e mulheres, primeiro, que não sabem esperar, não sabem ouvir a voz de Deus e não sabem o seu lugar. Meu irmão, eu sou pastora aqui. Sou uma das pastoras aqui, mas eu não sou a pastora dessa casa. Eu não quero o lugar da Vânia, eu não quero o lugar do Abraão. Esse lugar é deles, não me cabe. Eu não quero o lugar do apóstolo Jair, da missionária Maria das Graças, não me cabe. Eu não quero o lugar do bispo Wilson, da missionária Gracinha, não me cabe. Eu não quero o lugar da Cintia, do Marquinhos, da Lu e do Júnior, do Samuel e da Amanda, não me cabe. Eu não quero o seu lugar, não me cabe. Não é para mim, não foi feito para mim. E se eu tomar isso, vai virar maldição na minha vida. Sabe por que você tem feito muitas coisas em nome do Senhor e isso tem amaldiçoado a sua vida? Porque não é para você. Deus não tem te dado, você tem tomado. Deus não tem feito nada para você, você tem gerado coisas, você tem aberto coisas, você tem feito coisas em seu nome, pela sua vontade e no seu tempo. Só que ela não foi a única pessoa que errou, que enganou. Eva enganou. Eva deu o fruto para o marido comer e ele comeu. O Senhor então chega e olha que os dois estavam escondidos, tampados com folha de figo. Pergunta para Adão: Adão, cadê você, meu filho? Por que você está escondido? E Adão diz: a mulher que o Senhor me deu. E o Senhor Adão chega para lá e Adão fala: a mulher, Adão, era você. É você que é o cabeça, é você que é o líder. E diz para a mulher: mulher, por que você fez isso? Mulher, por que você fez isso? Por que você agiu assim? Você não tinha que ter conversado com o serpente. Você não tinha que ter tomado decisão. Você não tinha que ter respondido nada. Esse lugar não é seu. Esse lugar era do líder. Esse lugar era do pastor. Esse lugar era do sacerdote. Esse lugar era de Adão. E o pecado da desobediência se aliou ao pecado da cobiça. Porque todo cobiçoso é desobediente. Todo desobediente é cobiçoso. Sabe por que casamentos hoje têm sido fracassados? Porque Deus te deu uma esposa maravilhosa. Deus te deu uma esposa que pega um pacote de farinha, um palito de fósforo e faz um banquete para sua família. Deus te deu uma esposa que não reclama. Deus te deu uma esposa que vive com o que tem. Mas você quer estar em lugares que Deus não preparou para você. E você começa a cobiçar outras mulheres. Você começa a cobiçar árvores viçosas. Você começa a cobiçar árvores com bons frutos. Sabe por que muitos casamentos têm sido fracassados hoje? Porque Deus te deu um marido maravilhoso.
Deus te deu um marido que trabalha de sol a sol. Deus te deu um cabra macho. Deus te deu um cabra que acorda de manhã sem medo do trabalho, sem medo do caderno, sem medo do estudo. Está lá com 40, com 50 anos estudando, aprendendo, se dedicando, pagando as contas da casa, ajudando na criação dos filhos, dos enteados. Deus te deu um homem que te honra. Mas você começa a olhar outras árvores viçosas e isso atrai os seus olhos. Você começa a querer ocupar um lugar, um jardim que Deus não te deu. E aí está a nossa tragédia. Eu quero que você vá comigo para Gênesis, capítulo 27. Misericórdia. Gênesis capítulo 27, versículo 1, por favor. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: você está vendo que estou velho e um dia desses eu vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa de seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal, prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus o Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta. E você vai levá-la para comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: neste caso que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse, vai e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e levou a mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou Jacó a comida gostosa e o pão que ele havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: pai, estou aqui, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor. Sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaac perguntou: como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor seu Deus me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim eu vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Qual personagem você tem criado? Qual personagem você tem incorporado? Quais coisas você tem trazido para a sua vida para tentar atrair a bênção e o favor de Deus? E mais grave que isso, quem é a Rebeca que está te ajudando a ser um enganador? Quem é a Rebeca que está provendo para você lugares que Deus não preparou para você? Aqui nós vemos o drama, e é uma história dramática, que daria um bom filme, que daria uma boa novela, que daria um bom dorama. Mas é uma história bíblica, real, é um fato. Aconteceu. Havia um pai, Isaac, havia uma mãe, Rebeca, haviam 2 filhos gêmeos, Esaú, que era o mais velho, primogênito, que saiu primeiro, e Jacó, que era o segundo filho. A bênção da primogenitura está sobre o filho mais velho. A bênção da liderança está sobre o filho mais velho. A bênção da liderança está sobre aquele que veio primeiro. Homens, prestem atenção. Quem veio primeiro, Adão ou Eva? Quem
líder. O que veio primeiro recebe a bênção da liderança. O que veio primeiro, quem nasceu primeiro, quem veio ao mundo primeiro, recebe a bênção da primogenitura, da liderança. E essa era a bênção que estava sobre a vida de Esaú. Esaú tinha características que logo quando ele nasceu, a Bíblia descreve. E a Bíblia é muito sábia, muito detalhista, porque a Bíblia relata o nascimento de vários bebês, inclusive de Jesus. Mas a Bíblia não diz que quando Jesus nasceu ele tinha cabelos loiros ou castanhos ou pretos, se ele tinha olhos azuis, verdes ou castanhos. A Bíblia não diz como eram os dedos de Jesus, como era a pele de Jesus ao nascer. A Bíblia não descreve se Jesus tinha cara de joelho ou não. A Bíblia descreve o nascimento de Moisés. A Bíblia descreve quando Moisés foi colocado no cesto. Mas a Bíblia não diz se Moisés era um neném magrinho ou rechonchudo, se ele era bonitinho ou se ele era feio pra caramba. A Bíblia não diz nada disso. Mas quando a Bíblia fala sobre Esaú e Jacó, a Bíblia fala: Esaú era peludo. Esaú tinha uma característica colocada por Deus. E quando a gente fala de pelo, os pelos eles têm uma função no corpo. Todo pelo, tudo aquilo que Deus colocou como pelo, como pelagem sobre a sua pele é para proteção. Havia uma característica dada por Deus para Esaú desde o nascimento. Esaú era um bebê peludinho, era um mini Tony Ramos. Esaú era um bebê pequenininho, uma bolinha de pelo, né? Little Furby, uma bolinha assim, ó, peludinha. E Jacó, a Bíblia diz que Jacó era liso, Jacó era igual Cristiano Ronaldo, lisinho assim, ó, sem pelo, nada. Só que aquele que desejava ter a unção, aquele que desejava ter o lugar, aquele que desejava ter a bênção, precisava enganar, precisava mentir, precisava dissimular para destronar a bênção do irmão, para destronar a bênção daquele que tinha o que ele desejava. E aqui eu quero dizer para vocês uma coisa que o Senhor colocou no meu coração nos últimos dias. O Senhor disse para mim: filha, o Egito tratou José como governador. Quem tratou José como escravo foram os irmãos. Os irmãos tratavam José como escravo. Os irmãos tratavam José como lixo. Mas o Egito fez de José um governador. Um faraó viu em José potencial de governo. Aqui, Jacó olhava para o irmão como um rival. Olhava para o irmão como alguém que tinha o que ele queria, que tinha a bênção que ele queria, que tinha a posição que ele queria, que tinha características que ele queria. Só que para tomar o que o irmão tinha, para tomar o que o irmão havia recebido, ele precisava ser fingido. Ele precisava demonstrar ser quem ele não precisava ser. A Bíblia diz que ele cobriu o seu corpo de pelos. A Bíblia diz que ele vestiu as roupas do irmão para ter o cheiro do irmão. A Bíblia diz que o pai disse: olha, a sua voz parece com a voz de Jacó. Parece. Havia ali uma entonação vocal, porque o nosso timbre vocal é único, é exclusivo. Você só tem essa voz. Mas eu entendo que Jacó até a voz disfarçou para tentar enganar o pai. Só que Jacó não fez isso sozinho, porque todas as vezes que você quiser ocupar lugares que Deus não preparou para você, que se você quiser coisas que Deus não preparou para você, Rebecas se levantarão para te ajudar. Nenhum traidor trai sozinho. Nenhum divisor divide sozinho. Nenhum ganancioso pega as coisas que não é dele sozinho. Meu irmão, cuidado com as pessoas que têm apoiado as suas loucuras. Cuidado com as pessoas que não confrontam você na palavra. Cuidado com as pessoas que te dão bons conselhos, mas nenhum deles é bíblico. Nenhum deles diz a palavra de Deus. Se você quiser conversar comigo, eu vou conversar com você. Mas muito mais que a minha opinião, eu vou dizer para você o que a palavra diz. Eu vou dizer para você o que a palavra diz. Olha, eu já conversei com esposas que tinham motivos muito pertinentes para se divorciarem dos seus maridos. O marido era um mau. Resumindo, isso era superficialmente resumindo. Mas quando eu conversei com ela, eu disse: olha, o divórcio é dureza de coração. E eu dizia o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Eu falei com ela: você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, o problema é seu, a consequência é sua, o céu vai ser seu, o inferno também vai ser seu. Aí o problema é seu com Deus, mas eu vou te dizer o que a Bíblia diz.
Sabe por quê, meu irmão? Eu disse para algumas mulheres: eu não posso carregar o seu divórcio no meu currículo pastoral. Eu não posso carregar a sua decisão de terminar com uma família nos meus braços, no meu currículo diante do Senhor. Porque quando eu apresentar, a sua mancha não pode estar aqui por minha causa. Então você tem que ter cuidado, porque muitas loucuras vão aparecer na nossa cabeça. Quando a gente olhar árvores viçosas: eu quero esse lugar, eu quero essa posição, eu quero esse chamado, eu quero essa vida, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E as pessoas, ao invés de confrontarem a palavra, ao invés de dizer abra os seus olhos, ao invés de dizer para com essa loucura, ao invés de dizer para você como Jesus disse para Pedro. Pedro estava bem intencionado: Jesus, eu não quero que você morra. Você quer que Jesus morra? Não, porque você ama Ele. Pedro estava muito bem intencionado. E Pedro disse: Jesus, eu não quero que você morra, por favor, Jesus. Para trás de mim, Satanás. Jesus confrontou Pedro com amor, mas na palavra, com dureza e com amor. Nós temos que ter cuidado, porque todas as vezes que o seu coração se inclinar para usurpar, todas as vezes que o seu coração se inclinar para pecar, todas as vezes que o seu coração se inclinar para ser quem você não foi chamado para ser, para fazer o que você não foi chamado para fazer, para estar onde você não foi chamado para estar, para tomar posse daquilo que você não foi chamado para tomar, Satanás vai levantar pessoas para te ajudar. E são pessoas acima de qualquer suspeita, porque uma mãe é alguém acima de qualquer suspeita. No caso de Eva, ela foi burra mesmo. Bem burrinha, inclusive. Porque 3 vozes eram ouvidas no jardim. Haviam 3 vozes até então. Era a voz de Deus, a voz de Adão e a voz de Eva. De repente uma cobra começa a falar e Eva não nota nada de estranho nisso. O passarinho continua cantando. A borboleta continua voando. O cachorro continua latindo. A vaca continua mugindo e a cobra começa a falar. E Eva não desconfiou de nada. Tratou aquilo com naturalidade, porque ela estava tão cega que ela só pensava na árvore. Mas no caso de Jacó, uma mãe era acima de qualquer suspeita. Cuidado com as pessoas acima de qualquer suspeita que têm apoiado o seu pecado. Cuidado com as pessoas acima de qualquer suspeita que ficam caladas quando você erra. Cuidado com as pessoas acima de qualquer suspeita que sabem dos seus podres, mas não te corrigem. Que sabem dos seus podres, mas não te levam para correção. Meu irmão, uma coisa é você jogar tudo no ventilador. Outra coisa é você corrigir e levar essa pessoa a uma correção de vida. Rebeca podia ter ficado com a boquinha dela bem caladinha. Rebeca podia ter ficado calada, porque ela já sabia da inclinação, do desejo do coração do filho. Mas ela viu ali uma oportunidade. E a Bíblia diz que ela tinha preferência por Jacó. Preferência pelo caçulinha. Preferência pela rapinha do tacho. Preferência por aquele que nasceu depois de Esaú. E a própria mãe ajuda o filho a enganar o pai, que estava cego, incapaz de ver. Muitos líderes têm caído hoje. Muitos pastores têm caído hoje porque estão cegos e confiam naqueles que eles geram. Muitos pastores têm sido passados para trás hoje. Muitos pastores têm tido as suas igrejas dilaceradas, cortadas ao meio, feridas, porque eles estão cegos de amor por quem eles geraram. Isaac estava cego, mas estava cego de amor, porque ele acreditou que Jacó era Esaú. E ele perguntou: é você mesmo? E ele perguntou de novo: é você mesmo? E o enganador, para ter aquilo que era do irmão, disse para o pai 2 vezes: sou eu. Sou eu. Sou eu. Meu irmão, cuidado com aquilo que você tem desejado. Cuidado com aquilo que você quer. Cuidado com as pessoas que você tem atropelado, que você tem ferido. Porque a Bíblia diz que Isaac ficou desesperado quando ele percebeu o que havia feito. Há igrejas, há pastores, há pais, há mães, há maridos, há filhos, há esposas desesperadas porque têm sido enganadas por gente mau caráter, ajudadas por gente acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer coisa, fique com a palavra de Deus. Acima de qualquer desejo, fique com a palavra de Deus. Acima daquilo que você quer, acima daquilo que você busca, fique com a palavra de Deus.
Meu irmão, se Deus tiver para mim 5 pães e 2 peixes, como eu disse para vocês antes, é isso que é meu. É isso que Deus preparou para mim. Não adianta eu querer cobiçar o banquete de outro. Não adianta eu querer vestir a armadura de outro. Davi disse: essa armadura não é para mim. Essa armadura não me cabe. Essa armadura não foi feita para mim. Essa armadura eu não posso lutar com a armadura de Saul, porque essa armadura é de um outro rei. Essa armadura não é minha. Essa armadura não foi moldada para mim. Quando você quer lutar com as armaduras de Saul, você se dá mal. Mas Davi foi na força do poder de Deus. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti. Não é com a armadura de Saul, não é com roupa de ninguém emprestada, não é fingindo que eu sou o rei que eu não sou. Eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor. Você não precisa de nada se você for em nome do Senhor. Você não precisa de nada. Deus te chamou para ser pastor, fica na sua. Trabalha, estuda, prega, ora, serve a Deus. A sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Deus te chamou para ser evangelista, faça a mesma coisa. Sirva a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com todo o seu tempo, com todos os seus dias. Pregue a palavra de Deus. Deus te chamou para ser esposa. Minha amada, ame esse homem, ame esse seu marido. Deus te chamou para ser mãe. Meus irmãos, a minha maior alegria é ser mãe. E eu digo isso diante do Senhor. Se eu pudesse, eu teria no mínimo 4 filhos. Eu não digo isso, sabe? Eu queria mesmo ter minha casa cheia de criança. É sonho deles ter mais irmãos, é meu sonho ter mais filhos. Deus não me deu. Não me deu porque Ele não quis, porque eu não tomo anticoncepcional desde a gravidez, Ele não deu. E Ele não deu simplesmente porque Ele não quis. Eu entendo isso, eu recebo isso. Agora eu não vou fazer, não vou querer aquilo que Deus não me deu. Eu não vou querer lugares, não vou querer bênçãos, não vou querer favores que não foram feitos para mim. E é nessa desgraça que a gente tem vivido. Você não sabe esperar. Você não sabe confiar naquilo que Deus tem para você. Você não sabe entender que para um Deus deu 2, 3, 5, 10 talentos. Mas usa o que Deus te deu para servir a Ele. Usa o que Deus te deu para viver. Usa o que Deus te deu para poder seguir a sua vida com Ele. Mas não use, não usurpe, não engane, não minta. Não queira ocupar lugares que não foram feitos para você. Porque esse é um caminho de maldição. Esse é um caminho de maldição. Esse é um caminho de maldição. Eu quero ler com você um texto. Eu já estou caminhando para o final. Mateus 24, 4. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Diga comigo: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: tome cuidado para que ninguém te engane. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: tome cuidado para que ninguém te engane. Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho que ter cuidado para não ser enganado. Sabe quem pode se enganar? Você mesmo, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com o seu desejo. Cuidado com aquilo que você tem pedido. Cuidado com as coisas que você tem desejado. Porque muitas pessoas podem estar feridas pelo caminho. Podem estar enganadas pelo caminho. Podem estar mortas pelo caminho. Muitos jardins podem ter sido deixados pelo caminho. Muitas oportunidades, lugares preparados pelo próprio Deus estão ficando pelo caminho. Porque você quer assumir coisas que não foram feitas para você. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para finalizar, abra sua Bíblia comigo em João 14. João 14, versículo 1. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês,
eu voltarei e vos levarei comigo para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Deixa eu ler na King James aqui para vocês. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar para vocês um lugar. Diga comigo, vou preparar para vocês um lugar. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem um lugar para cada mãe. Deus tem um lugar para cada pai. Deus tem um lugar para cada sonhador, sonhadora que aqui está. Deus tem um lugar para cada empresário, para cada empreendedor que aqui está. Deus tem um lugar para cada líder e para cada pastor que aqui está. Deus tem um lugar para cada homem, para cada mulher que aqui está. Esposa, não quer ocupar o lugar do seu marido. Marido, não quer ocupar o lugar da sua esposa. Discípulo, não quer ocupar o lugar do seu líder. Ou líder, não quer ocupar o lugar do seu pastor. Filho, não quer ocupar o lugar do seu pai. Não entre em decisões que não são suas. Não dê respostas que não são suas. Não ocupe lugares que não são seus. Não queira receber bênçãos que não foram feitas para você. Porque é a promessa do Senhor. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar de descanso. Quando a gente fala em aposento, quarto é um lugar de descanso, é um lugar de acomodação, é um lugar que tem a sua cara. Se você for no meu quarto, tem foto minha, foto do meu marido, foto dos meus filhos. O meu travesseiro tem o meu cheirinho, o travesseiro do Sérgio tem o meu cheirinho. No meio da nossa cama, todo sábado de manhã tem as crianças. Se a gente tivesse 20, estávamos 20 lá. Porque o nosso quarto é o nosso refúgio. O nosso quarto é o nosso cantinho. O nosso quarto é o lugar que Deus prepara para nós, que Deus preparou para nós. Eu tenho certeza que o seu quarto tem a sua cara. De toda a sua casa, o lugar que mais parece com você é o seu quarto. Se eu quiser saber quem você é, que personalidade você tem, eu vou lá no seu quarto e eu vou descobrir, eu posso te dizer. Quarto diz respeito à vida de intimidade. Deus está preparando um lugar de intimidade. Deus está preparando um lugar feito para você, com a sua cara, com o seu jeito. Ah, mas pastora, eu sou tímida demais, Deus vai te usar. Ah, pastora, mas eu sou doida demais, eu também, Deus vai te usar. Ah, pastora, mas eu sou do rebalaio, do reteté, Deus vai te usar. Ah, pastora, mas eu sou quietinha, eu fico na minha, Deus vai te usar. Ah, pastora, mas eu não sei falar direito. Moisés também não sabia. E Deus usou ele para libertar toda uma nação, todo um povo. Ah, pastor, mas eu não tenho formação. Pedro também não tinha. E ele foi a pedra da igreja. Deus chama homens e mulheres simples e dá a eles lugares extraordinários. Deus chama homens e mulheres muito simples. Deus chamou Maria para ser mãe de Jesus. Maria não foi uma grande pastora. Maria não foi uma grande missionária. Maria não fez cruzadas evangelísticas. Maria foi chamada para gerar Jesus. Maria foi chamada para gerar aquele que seria o Salvador. Isabel não foi uma mulher extraordinariamente conhecida no mundo. Isabel, o marido dela ficou até mudo quando descobriu que ia ser pai. Mas Isabel foi aquela capaz de gerar João Batista, capaz de gerar aquele que prepararia o caminho do Senhor, capaz de gerar aquele que batizaria Jesus em nome do Pai, em nome dele mesmo, em nome do Espírito Santo. Mãe, se Deus te chamou para ser mãe, seja a melhor mãe que você puder, ocupe o seu lugar. Deus chamou Abraão para ser pai. Deus chamou Abraão para ser pai. De todas as coisas que Abraão foi diante do Senhor, o maior chamado de Abraão, Deus falou que faria dele pai. Pai. Deus não falou que faria dele pastor. Deus não falou que faria dele missionário. Deus não falou que faria dele um empresário. Deus não falou que faria dele um homem extraordinariamente conhecido pelas suas aptidões, pelos seus talentos. Deus falou, eu farei de você pai de multidões. Eu farei de você pai de multidões. Deus pegou um menino que foi abandonado pelos irmãos, que foi dado como morto pelo pai, que passou e comeu o pão que o diabo amassou
passou, que fugiu de mulher que queria agarrar ele, um cara que ficou preso, um ex-presidiário, que colocou ele numa posição de governo. Esse menino era José. Porque Deus não olha para o que aconteceu, Deus não olha para o que fizeram, Deus não olha para a sua limitação toda de uma vida, mas Deus tem lugares de honra para pessoas simples. Então não olha para a minha vida, não olha para a vida do irmão que está do seu lado, não olha para a vida da pastora Thalita, não olha para a vida do pastor fulano de tal, pastor Beltrano. Não queira a grama que não é sua, não queira a vida que não é sua, porque Deus tem algo extraordinário para pessoas comuns. Deus tem algo sobrenatural para pessoas comuns, como eu, como você. Mulheres que lavam roupa, mulheres que limpam calçada, mulheres que tomam conta de criança, mulheres que cozinham. Por que Deus não vai te usar? Deus já está te usando para edificar a sua casa. Você pode não viajar o mundo inteiro, mas olha para os seus filhos e fala: o que eu não faço, você vai fazer. Aonde eu não estou indo, você vai. Quem sabe você não está criando e gerando o próximo avivalista dessa geração. Se o seu chamado é ser mãe, então é isso que você vai fazer. Não queira um lugar que não é seu, não queira uma posição que não é sua. Olhe para as Rebecas que estão ao seu lado, pessoas acima de qualquer suspeita, que não te confrontam na palavra, mas que apoiam as suas loucuras. Extermine essas pessoas da sua vida, corte laços com ela. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar. Olho é uma coisa muito importante, é ou não é? Sim. Mas a Bíblia diz: se é isso, algo muito importante está te fazendo pecar, arranca isso da sua vida. Porque mesmo sem coisas importantes, o importante é que você vá para o céu. O importante é que você vai ter comunhão com o Pai. Nós, como igreja, precisamos entender que há um lugar para nós. Nós não somos a maior igreja dessa cidade. Nós não temos o templo mais bonito dessa cidade. Nós não temos os maiores recursos de igreja dessa cidade. Nós não temos os melhores microfones, não temos mesmo. Eu até tropecei no cabo de um aqui esses dias. Nós não temos os melhores instrumentos. Nós não temos a melhor equipe de louvor. Nós não temos a melhor equipe de teatro. Nós não temos a melhor equipe de dança. Nós não somos as melhores pessoas. Mas Deus nos tem nas mãos dele. E Deus tem um lugar para nós aqui desde 1970. E você pode pensar o que você quiser. Se muitas igrejas hoje estão de pé, elas foram geradas nessa casa. Metade dos crentes antigos dessa cidade foram geradas aqui. A outra metade já passou por aqui. Quando você olha no Brasil inteiro, se você vai na convenção de Brasília, na convenção de Santos, na convenção do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, você vê a quantidade de pastores que foram geradas nessa igreja que você está sentado. Homens simples, homens que não tinham quase nada para oferecer, a não ser uma disposição para servir a Deus. E Deus preparou para eles um lugar. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para mim. Coloca a mão no seu coração e diga: Deus tem um lugar para mim. Fique sobre os seus pés essa noite. Uma igreja cheia do Espírito de Deus é uma igreja que sabe, que entende, que se posiciona no lugar que Deus preparou para ela.